Boa tarde a todos. No início dessa nossa última aula desse curso básico de processo previdenciário, mais uma vez eu gostaria de agradecer a confiança da Imagens, né? E também a participação dos nossos aqui alunos desse curso, né? E que foi para mim uma grande satisfação, mais uma vez, ter tido a oportunidade de colaborar com temas que são tão relevantes, né, no âmbito da prestação jurisdicional em matéria previdenciária. Bom, então, prezados participantes, hoje é a nossa última aula do curso básico de processo previdenciário, e nessa aula nós vamos examinar em especial, né, estamos falando dos recursos que são mais comumente opostos, né, no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em matéria previdenciária. Então nós vamos falar de agravo de instrumento, do agravo interno e dos embargos de declaração, né? Bom, então começando com relação aos embargos de declaração. O novo CPC, ele esteve profundamente inspirado pela preocupação em viabilizar uma razoável duração do processo. E dentro dessa perspectiva, se entendeu que o recurso de agravo era um recurso que acabava emperrando a justiça, né? Na sistemática anterior, nós tínhamos, em verdade, 4 modalidades de agravo, que eram distintas pela forma de interposição, prazo e também as decisões que poderiam ser questionadas, né? Que seriam o agravo de instrumento, o retido, o interno e o agravo que é manejado contra a decisão de inadmissibilidade dos recursos dirigidos para as instâncias extraordinárias, né? Mas então, em relação ao agravo de instrumento e o agravo retido, a regra do CPC anterior era no sentido de que normalmente seria cabível a interposição do agravo na modalidade retida, né? Restando o agravo de instrumento para aquelas situações em que poderia haver lesão grave e de difícil reparação pela não apreciação da inconformidade da parte em um breve momento, né? Então, mais uma vez, a regra, né, era o agravo na sua forma retida, né? Esse recurso ele tinha uma importante função, era conhecido como recurso antipreclusivo, né? Mas o juiz poderia se retratar, então qual era a ideia, né? De que, interposto o agravo na forma retida, o magistrado teria a possibilidade de se retratar. Mas, na prática, isso, né, acabava acontecendo em raras vezes, né? Então, o novo CPC ele partiu de uma ideia simplificadora. Ele vai extinguir o agravo retido, né? Então, a parte não vai poder mais escolher se ela quer agravar na forma retida ou na forma de instrumento, né? Restaram, portanto, agora 3 modalidades, né, de agravo, nós podemos dizer. O agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos dirigidos para as instâncias extraordinárias, o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Bem, agora observem que dentro da nova sistemática, nem todas as decisões poderão ser agraváveis de forma imediata, né? Então, em alguns casos, nós temos lá um rol que expressamente prevê as possibilidades que a parte pode recorrer, né, com o recurso de agravo de instrumento, lá no artigo 1015, e as demais decisões que, eventualmente, a parte não se conforma, elas podem ser desafiadas, né, por ocasião, então, das contrarrazões, né, ou como preliminar do recurso de apelação, tá? Bem, vejam que essa eleição que fez o legislador com relação a restringir as possibilidades do manejo do agravo, não representa uma novidade absoluta, né? Porque, em verdade, ao longo da nossa história processual, nós sempre tivemos que conviver com situações nas quais se franqueava uma maior possibilidade de manejo do agravo, né? E em outras situações nas quais se buscava restringir o uso do agravo. Qual a consequência? Sempre que se buscava restringir o uso do agravo de um lado, acabava aumentando, né, o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, tá? Então isso, ao longo da nossa história processual, nós sempre podemos assistir. Mas em relação a essa ideia do legislador de restringir a possibilidade do agravo apenas aquelas situações expressamente previstas em lei, né, ela foi objeto de uma afetação do Superior Tribunal de Justiça no tema 988, né? E o que se discutiu no tema 988?
estava em discussão qual deveria ser a interpretação do artigo 1015. Nós podemos dizer que, basicamente, 3 correntes, né, eram defendidas no âmbito da doutrina e também no âmbito da jurisprudência. De um lado, nós tínhamos uma posição no sentido de que esse rol do artigo 1015 seria um rol taxativo, né, e, portanto, como rol taxativo, regra excepcional deveria ser interpretada de forma restritiva. E, de outro lado, aqueles que defendiam que o artigo 1015 deveria ser interpretado de forma exemplificativa. Bom, essa corrente que defendia uma interpretação exemplificativa praticamente aniquilava a mudança feita pelo legislador, né? Porque, ao fim e ao cabo, se você confere uma amplitude bastante expressiva à interpretação do artigo 1015, evidentemente que nada muda em relação ao sistema anterior, a não ser a inadmissibilidade mais, né, do agravo na forma retida, o que determinaria, portanto, né, uma situação que seria exatamente contrária àquilo que o legislador pretendeu implementar, né? E, por fim, a terceira posição, que tentava, vamos dizer assim, equacionar a ideia do legislador de restringir o uso do agravo, mas que reconhecia, porque nós sabemos que toda regra que é editada, né, ela sempre vai apresentar, né, uma zona de claridade, na qual nós sabemos exatamente quais as situações para as quais a regra se aplica. Também sabemos com certeza situações para as quais a regra não se aplica, mas sempre vão surgir algumas situações nas quais, né, se o fato está dentro ou fora do âmbito de incidência da regra, a comunidade jurídica razoavelmente qualificada não vai chegar a um consenso, né? Então, a partir daí, havia a necessidade de se defender, né, para que a obra do legislador ela fosse efetivamente mantida, que o rol seria taxativo, mas que algumas situações verdadeiramente excepcionais, nas quais pudesse o retardamento da apreciação da inconformidade da parte acabar resultando numa verdadeira inutilidade do julgamento, né, da questão quando fosse apreciada como preliminar o recurso de apelação. Então é dentro dessa perspectiva que o STJ vai examinar o tema 988, né, e acaba prevalecendo no voto da ministra Nancy Andrighi, né, a chamada tese da taxatividade mitigada, né, ou seja, o STJ definiu que o rol do artigo 1015 ele é taxativo, né, taxativo, mas admite a interposição do agravo quando for verificada a urgência em situações excepcionais que poderiam resultar na inutilidade do julgamento da questão principal no curso da apelação, né? E vejam, os casos que chegaram até o Superior Tribunal de Justiça e que determinaram a afetação por parte do STJ, versavam justamente sobre a questão da competência, né? Então vejam, por uma interpretação literal do CPC, uma decisão que reconhece a incompetência, absoluta ou relativa, não seria mais impugnável através do agravo instrumento. A parte deveria manifestar sua inconformidade como preliminar, né, das razões da apelação ou das contrarrazões. Mas agora, se nós estamos, né, já com uma decisão que extingue o feito, né, ou que não extingue o feito, mas que encaminha o feito, né, declinando da competência. Por exemplo, como acontece na Justiça Federal, em que nós temos, em relação às demandas previdenciárias, especificamente, né, nós temos demandas da mesma complexidade que tramitam no Juizado Especial Federal e que tramitam nas varas federais, e que posteriormente terão recurso julgado ou pelas turmas recursais, se o processo é oriundo do juizado, ou serão julgados pelo Tribunal Regional Federal. Em muitos casos, como eu falei, ou melhor, na maior parte dos casos, a competência leva em consideração única e exclusivamente o valor da causa. Então vamos pensar o seguinte: às vezes você tem lá um processo no qual a parte está buscando o reconhecimento de 5 períodos especiais e necessita da realização de prova pericial que não é autorizada no juizado.
A mesma ação, se fosse ajuizada na vara comum, em conformidade com o entendimento do TRF, haveria a realização da prova pericial. Ou seja, para um feito que tramita no juizado especial, eventualmente pode ocorrer um cerceamento, né, da possibilidade da parte realizar a produção da prova, que é fundamental para o reconhecimento do seu direito. Então, a parte, diferentemente do juizado estadual, em que ela pode eleger, né, se ela quer ingressar ou não no juizado especial, no âmbito do juizado especial federal, o ingresso é compulsório. A lei diz que essa competência é absoluta. Então, com alguma frequência, nós vamos assistir o quê, né? Nós vamos assistir os advogados previdenciaristas atribuindo um valor de dano moral, né? Acumulando o pedido de concessão do benefício previdenciário das parcelas vencidas e uma anuidade, né, das vicendas, junto com o pedido de dano moral. E, às vezes, esse pedido de dano moral ultrapassa de forma significativa o valor, né, que seria devido por conta do indeferimento indevido do benefício pelo INSS. Então, nesses casos, né, essa decisão do juiz que declina de ofício da competência, ainda mais agora que o TRF da 4ª Região tem um entendimento em relação ao dano moral, né, que não caberia ao juiz fazer esse controle em face da mudança que foi feita no CPC, né, sob pena de prejulgar a causa. Bem, o recurso cabível, então, evidentemente que só pode ser o agravo de instrumento. E o STJ reconheceu nesses casos que seria possível, então, o manejo do recurso de agravo de instrumento, e em matéria de demandas previdenciárias vem sendo aceito pelo nosso tribunal. Como eu vou depois juntar algumas decisões aqui, cito uma da Lavra, da desembargadora Thaís Schilling Ferraz, exatamente nesse sentido, né, reconhecendo uma aplicação aqui da tese firmada pelo STJ, o julgamento do tema 988. Bom, um outro exemplo de decisão que não estaria expressamente prevista, né, no artigo 1015 e que comportaria o manejo do agravo. Como nós sabemos, dentro dos critérios estabelecidos pelo novo CPC para viabilizar a segurança jurídica e a isonomia, nós temos um conjunto de precedentes que são vinculantes. Tá? Vamos imaginar que se reconhece, através da afetação de um determinado tema, tá? Uma questão relevante em matéria previdenciária, mas você tem lá a determinação do sobrestamento dos processos apenas em segunda instância ou apenas aqueles processos que já estão tramitando no STJ. Ou não se determina o sobrestamento mesmo, como às vezes acontece, né? Bem, então, nesses casos, o juiz de primeiro grau, entendendo que essa decisão do STJ, ela deveria ter determinado o sobrestamento do processo, poderia ser o Supremo Tribunal Federal, sob pena de ter decisões contraditórias, ele prefere esperar a fixação da tese no precedente relevante, então ele determina o sobrestamento dos processos. Contra essa decisão de sobrestamento, né, qual o recurso cabível? Em uma situação um pouco similar, o TRF da 4ª Região entendeu que a decisão determinada pelo magistrado de primeiro grau, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IAC, né, ela deveria ser revertida, porque o TRF, quando julgou o IAC, não determinou que os processos fossem sobrestados, e, portanto, o sobrestamento somente se fosse determinado pelo Tribunal Superior é que deveria ser observado, devendo, portanto, prosseguir o feito, né, porque aquela decisão do IAC não determinou a realização do sobrestamento. Bom, no artigo 1015, nós temos aqui um conjunto, então, de situações em que a lei expressamente previu a possibilidade do manejo do agravo. Evidentemente que tem algumas dessas aqui que não teriam uma aplicação do ponto de vista das demandas previdenciárias, né, como eu vou referir. Então eu vou emprestar um maior foco, evidentemente, naquelas que são recorrentes na jurisdição previdenciária. Eu começo citando o inciso 1º do artigo 1015, né, que diz assim, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.
Em relação a tutelas provisórias, nós sabemos que podemos ter as tutelas de urgência e de evidência. Tá? E faz todo sentido que exista a previsão do recurso de agravo de instrumento nessas situações, né? Tanto da decisão que defere como da decisão que indefere a tutela solicitada. Aliás, a lei dos juizados especiais federais ela foi bastante infeliz, né? Porque quando ela prevê o recurso contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, não apenas ela não nominou esse recurso, como ela por uma interpretação literal, sinaliza que seria cabível apenas contra a decisão que defere. Então, a decisão que indefere seria irrecorrível, né? Do ponto de vista da isonomia, né? É evidentemente que essa interpretação ela está completamente equivocada e, felizmente, os tribunais, quando editaram os regimentos, né, das turmas recursais, atentando também para a Resolução 347 de 2015, foi estabelecida a previsão que cabe, então, um recurso tanto contra a decisão que defere como a que indefere o pedido de tutela. Mas aqui tem mais um detalhe interessante a ser destacado, né? Vamos imaginar que o magistrado não é assertivo na sua decisão. Né? Como assim, Daniel? Pense numa vara federal que recebe 500 processos por mês, tá? 500 ações previdenciárias por mês. Bom, então, o juiz, por uma questão de política de administração da sua vara, o que ele faz? Ele tem que fazer audiências 2 ou 3 vezes por semana, ele tem que sentenciar os processos, porque se ele não julgar 500, no mês que vem vai ter mais, né? Então, ele também tem todos os despachos ordinatórios, e mais as decisões interlocutórias. Ele estabelece um procedimento padrão, que é o seguinte. Tá? O primeiro despacho que ele junta no processo é o seguinte: postergo o pedido de apreciação de tutela para o momento da prolação da sentença. Nesse caso, esse pronunciamento do magistrado seria uma decisão interlocutória ou seria um despacho? Né? Se nós entendermos que é um despacho, porque em verdade não houve o indeferimento expresso, né? Teríamos então um pronunciamento judicial que seria irrecorrível. Mas, por outro lado, se nós considerarmos que, na medida que há a postergação da apreciação do pedido de tutela para o momento posterior, o magistrado já está indeferindo naquele momento. Não é verdade? Então, assim, permaneceria o interesse da parte autora em ter afastada essa decisão, né, que postergou o pedido de apreciação de tutela. Então, não se critica o magistrado que, por uma questão de política jurisdicional, organizou seus trabalhos dessa forma, mas evidentemente que deveria haver, né, um cuidado maior com aquelas situações em que poderia ocorrer o dano irreparável se não houvesse a imediata apreciação do pedido de tutela antecipada, né? Bom, então, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça, felizmente, né, desde 2009, né, passou a reconhecer, né, que, nesse caso, haveria, sim, o interesse de afastar, né, e deveria, portanto, haver a aceitação do agravo de instrumento contra a decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória ou faz um condicionamento de qualquer espécie, né, para a sua apreciação ou o seu deferimento. Certo, pessoal? Bom, também é previsto o cabimento contra as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. E aqui a gente recorda aquilo que falamos na nossa aula passada, né? O CPC de 2015, ele rompeu com aquela ideia de uma unicidade no exame do mérito da lide, né? Ou seja, é possível que nós tenhamos decisões parciais de mérito, como expressamente reconhece o artigo 356. Né? E por isso, para definir se a decisão ela será, se o pronunciamento do magistrado será uma decisão interlocutória ou uma sentença, né, nós vamos nos reportar para o conceito de sentença que é trazido pelo CPC, né, lá no parágrafo 1º do artigo 283. Ou seja, se nós tivermos uma decisão que se qualifique pelo conteúdo e pelos seus efeitos como sentença, é cabível a apelação. Caso contrário, vai ser cabível a decisão interlocutória. Ou seja,
A decisão que tem conteúdo dos artigos 485 e 487 e põe fim à fase cognitiva ou à execução será sentença. Agora, se ela não põe fim à fase cognitiva ou à execução, se ela prossegue, né, quando nós temos, por exemplo, uma acumulação de pedidos, então nós teremos uma decisão parcial de mérito passível de, portanto, ser impugnada, né, através do agravo de instrumento. Pode acontecer, e eu também estou juntando aqui decisões para vocês, né, nesse material que eu vou enviar, no caso, por exemplo, de você ter lá uma acumulação de pedidos e o juiz, inicialmente, ele reconhece a prescrição de um ou mais pedidos e determina o prosseguimento da lide em relação aos outros, né? Se a parte não recorrer imediatamente através do agravo de instrumento, o que vai ocorrer é a preclusão em relação, então, àquilo que foi decidido, né, sobre os pedidos nos quais o magistrado reconheceu a prescrição, né? E pode acontecer ainda, também dentro desse cenário que nós queremos prestigiar os precedentes relevantes, né, listados lá no artigo 927, que você tenha, por exemplo, uma acumulação de pedidos e o Tribunal Superior afeta uma questão relativa a um desses pedidos, né? Eu tenho como exemplo aqui um caso no qual o segurado postulou uma aposentadoria especial, né? E além de se insurgir contra a decisão que indeferiu a concessão da sua aposentadoria especial, também acumulou um pedido revisional, no qual ele buscava que fossem somados os salários de contribuição decorrentes de atividades concomitantes. Como o STJ admitiu o tema 1070, né, dos seus repetitivos, o STJ admitiu o tema 1070, que trata da questão relativa à soma, né, dos salários de contribuição de atividades concomitantes, nos termos do artigo 32, após o advento da lei do fator previdenciário. Então, houve uma determinação de sobrestamento das ações que tratavam sobre isso, né, em todo o território nacional, mas isso não impediria que o processo prosseguisse, né, para a verificação da existência desse direito ou não à concessão da aposentadoria especial. Então, uma decisão parcial de mérito que reconhecesse ou não reconhecesse o direito à aposentadoria especial deveria ser desafiada pelo agravo de instrumento. Tá? Um outro caso interessante, até eu falo para vocês da revisão da vida toda, né? A questão da revisão da vida toda, na semana passada, nós tivemos uma sessão de julgamento da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e fui vencido pelos colegas, né? Porque realmente com algumas coisas eu não consigo me conformar, né? O que acontece? Houve a determinação de sobrestamento, como todos sabem, da revisão da vida toda, quando a questão ela foi inicialmente admitida pelo STJ, né? Ok. Bom, depois que o STJ julgou o recurso especial, houve o recurso extraordinário, tem toda uma longa história sobre o julgamento desse recurso, mas finalmente o STF julgou. É entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da repercussão geral ou do recurso repetitivo para que nós tenhamos, né, para os processos sobrestados, o prosseguimento do julgamento. Você pode aplicar a tese que foi fixada, né, na repercussão geral ou no repetitivo antes do trânsito em julgado, né? O Supremo e o STJ têm entendimento pacífico em relação a isso. Então, eu me manifestei dessa forma inicialmente, mas houve um pedido do INSS, né, que o Supremo não determinasse o prosseguimento dos processos até que ele pudesse se estruturar no sentido de verificar de que forma iria padronizar o cumprimento da decisão para os milhões de benefícios que foram afetados, né? Isso eu posso entender, sem dúvida alguma, né? Mas o fato é que a decisão foi publicada, né? E os processos que eu tinha na turma de uniformização, processos de 2014, 2015, né? Então me parece o seguinte, que se vai ser estabelecido um procedimento padrão, né, para o cumprimento, eu não vejo nenhum problema.
mas a parte que já ingressou com seu processo em 2014 e em 2015, né, não tem que ficar esperando indefinidamente até que a administração vá se operacionalizar, né, para o cumprimento dessa decisão. E claro que tratando-se de uma revisão na qual muitos dos dados necessários para a realização não estão no CNIS, é ônus da parte autora apresentar os documentos necessários. Se ela não apresentar, né, o que vai acontecer, como em outras situações, é que no momento de cumprimento de sentença vai se verificar, infelizmente, que talvez ela tenha pouco ou nada a receber, né? Mas isso não vai acontecer em relação aos novos processos, porque agora que a tese foi fixada, né, os juízes vão fazer um controle mais efetivo e o próprio INSS também, desde o momento do requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda. Mas o que eu quero dizer é que, então, se há um pedido, né, desses, evidentemente que você pode, então, determinar a suspensão do processo em relação àquele pedido que foi afetado e prosseguir a lide em relação aos demais, né? Bom, no artigo 1015 ainda tem a previsão, como eu falei para vocês, no inciso 3º, sobre convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né? Então são evidentemente situações que não são aplicáveis às demandas previdenciárias. Mas já o inciso 5º, né, tem tudo a ver com a nossa realidade. O inciso 5º versa sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça, o acolhimento da sua revogação. E aqui é interessante, né? Porque se você tem o deferimento da gratuidade de justiça, não cabe agravo, né? Eventualmente, o INSS poderá discutir, né, em preliminar de apelação, se foi indevida a concessão da gratuidade de justiça. Agora, contra a decisão que revoga ou que indefere, então cabe o agravo de instrumento. Eu estou trazendo aqui uma situação interessante, que o TRF da 4ª Região reconheceu, né, que não houve uma alteração da situação econômica da parte autora a justificar a revogação da gratuidade de justiça pelo fato de ela ter recebido em outra ação, né, valores decorrentes de pagamento de benefício previdenciário que foram pagos de forma acumulada, né? Então isso não representaria, né, uma situação que demonstraria à sociedade que houve uma mudança na situação econômica a justificar a revogação. Bom, depois ele fala a questão de exibição ou posse de documento ou coisa, né? Também não é comum em demandas previdenciárias, porque tudo que nós precisamos para definir o direito a uma prestação previdenciária ou está no CNIS, né? Ou se não está no CNIS, é o ônus da parte autora apresentar os documentos que são necessários para que sejam feitas essas alterações ou retificações. Depois, ali no artigo 1015, nós temos as referências à exclusão do litisconsorte, rejeição do pedido de litisconsórcio. Sobre litisconsórcio, 2 comentários, tá? Primeiro é o seguinte: se o litisconsórcio for obrigatório, né, então evidentemente que não poderá haver, né, por parte do juiz uma limitação no litisconsórcio. Agora, era comum, né, nos tempos pretéritos, eu me lembro que quando eu assumi na vara previdenciária, em 1996, tinha aqueles processos de papel, né? Processo de papel em que, em alguns casos, tínhamos ações com mais de 100 autores. Tinha duas ações que eu me lembro, uma tinha mais de 500 e a outra mais de 700 autores. Então, olha só que coisa horrorosa na fase de cumprimento de sentença. Porque o processo sempre, né, ia se pautar pela situação mais problemática, né? Ou seja, as pessoas idosas, né, e doentes, não é incomum, né, nesses casos, processos que duravam, infelizmente, naquela época, mais de 10 anos, que alguém falecesse, né? Então, toda vez que alguém falecia, tinha que parar o processo, habilitar, né, os sucessores, se não houvesse os dependentes, né, com direito à pensão por morte, e muitas vezes não havia, né? Então, aí realmente era um processo que não terminavam nunca, né? Era realmente situações muito chatas, né? E é por isso que passou a se adotar uma limitação no litisconsórcio facultativo, né? Tinha um procedimento padrão, por exemplo, na vara que quando eu cheguei, que se limitava o processo para 10 autores no máximo, né? Só que hoje isso, felizmente, não é nem necessário fazer, porque, via de regra, os advogados preferem ingressar com as suas ações de forma individualizada, o que facilita muito, né, a nossa vida, ainda mais no processo eletrônico.
certo? Bom, com relação à redistribuição do ônus da prova, né, o inciso 11, porque o CPC permite, né, que o juiz redistribua o ônus probatório, né? Mas em demandas previdenciárias se tem muito cuidado, né, em fazer esse tipo de decisão. Porque, via de regra, o que nós temos ali como eu já falei, o INSS ele não coloca obstáculo a respeito dos dados que estão no sistema, né? E tudo que tiver dentro do CNIS, nós temos uma presunção em favor da parte autora. Se não tiver no CNIS, a parte autora é que tem que apresentar os documentos, né? Eu achei aqui uma decisão interessante que eu vou trazer para vocês, em que houve a seguinte decisão, né? Era uma situação na qual o autor estava buscando o reconhecimento da especialidade em face do agente vibração, tá? E tinham sido trazidos pela parte autora laudos, né, de empresas similares, né? E o juiz havia dito, então, né, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, que caberia ao INSS, né, fazer a comprovação, né, através, então, do pagamento da perícia, se ele achasse necessário, né, porque realmente era uma perícia mais cara do que as que normalmente eram determinadas na Justiça Federal, né? E aí a decisão do tribunal no agravo, né, foi de que a decisão diz respeito exclusivamente à inversão do ônus da prova e que caberia ao juiz ou à COR decidir acerca da utilização ou não dos laudos trazidos como prova emprestada, né? Decisão que não estaria sujeita ao recurso de agravo de instrumento que pode ser suscitada pelo INSS, se for o caso, por ocasião da apelação, tá? Então foi a decisão que eu encontrei relacionada com esse ponto, né? Bem, também, sobre o agravo de instrumento, nós podemos encontrar decisões interlocutórias que são passíveis de serem desafiadas em agravo em outros pontos do próprio CPC ou em leis extravagantes, né? Então, por exemplo, no caso do próprio CPC, eu citaria como exemplo o pedido de distinção, né? O que é o pedido de distinção? Quando você tem a determinação do sobrestamento de todos os processos que tratam daquela matéria, se o juiz de primeiro grau determina o sobrestamento de um processo no qual a questão que está sendo discutida no processo ela é similar, mas não é exatamente a mesma, a parte pode fazer um pedido de distinção para que o seu processo prossiga, né? Para que ele não fique sobrestado. Se o juiz indefere esse pedido de distinção, lá do 1037, parágrafo 13, inciso 1º, cabe então o agravo de instrumento, né? Outra situação aqui que tem a ver com o que nós falamos na aula passada também, né? Naquele caso que você tiver, não é a demanda previdenciária, mas só porque é uma situação diferente. Você tem lá uma causa entre um Estado estrangeiro e um organismo internacional, né? E pessoa domiciliada no território nacional. Bom, então, nesse caso, o feito é julgado pelo juiz federal e o recurso pula ao TRF e vai ser julgado diretamente pelo STJ, a apelação. Mas se você tiver uma decisão interlocutória, cabe um agravo de instrumento e o agravo vai ser julgado pelo STJ. Então é também uma situação inusitada, o STJ julgando um agravo de instrumento, né? Então só pela curiosidade. E na legislação extravagante, nós vamos encontrar aqui outras previsões no uso do agravo de instrumento, que obviamente a gente não vai examinar, mas assim, só para citar, no caso da lei que trata lá da falência, 11.101 de 2005, né? A lei de improbidade, a lei da ação popular, também é possível o uso do agravo. Nas demandas previdenciárias, a gente encontra com mais frequência, tá? Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, né? O manejo do agravo de instrumento. E aqui sempre lembrando, né? Se você tiver uma decisão, por exemplo, que rejeita a impugnação, né? Então vai prosseguir o cumprimento de sentença. Então, nesse caso, essa decisão tem que ser desafiada pelo agravo de instrumento. Agora, se há o acolhimento integral, né, da impugnação, e por consequência o juiz vai promover uma extinção, né, do cumprimento de sentença, então nós teremos uma sentença, né, nos termos do conceito que já foi referido, e deverá ser impugnado por apelação. Agora, se há o acolhimento parcial e se prossegue o cumprimento quanto ao restante, então também é o caso de você ingressar com o agravo de instrumento.
É um recurso que deve ser manejado no prazo de 15 dias, né? É o prazo geral lá do artigo 1003, parágrafo 5º, que vai ser interposto, né, no tribunal, certo? E cujas peças, né, e requisitos estão descritos também no CPC. Aqui como não é um curso para advogado, a gente não precisa citar o que precisam trazer, né, no agravo, apenas destacar aqui que hoje, com o processo eletrônico, a vida do advogado ficou muito facilitada e também a nossa, por consequência, né, porque a formação do instrumento ela fica dispensada quando nós estamos tratando de processo integralmente eletrônico, tá? Antigamente, os advogados, até para garantir que não faltasse nada, costumavam tirar cópia de todo o processo, davam um trabalho danado para a secretaria, né, para depois juntar no tribunal todo o processo, né? Se bem que ainda há uma previsão no CPC de que se houver a falta de qualquer peça, né, dentro daquela ideia de buscar o julgamento do mérito, se aplica então a necessidade de intimar o advogado para que ele possa sanear, né? Então o relator aplica o parágrafo único do artigo 932. Outra particularidade do agravo, que fazia todo sentido, né? Porque o agravo era interposto diretamente no tribunal, era a necessidade de comunicar ao juiz de primeiro grau da sua interposição. Para que essa comunicação? Para viabilizar o juízo de retratação, né? Agora, se nós estamos tratando de processo eletrônico, também não é necessário comunicar, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1018. Né? Bom, uma vez que o recurso seja interposto, o que vai acontecer é que o relator vai verificar se é o caso de examinar pedido de tutela de urgência, que eventualmente, né, foi realizado, vai comunicar a outra parte, né, para que tenha a possibilidade de apresentar, intimar a outra parte, né, o agravado, para que possa apresentar as suas razões, né? E, por fim, se for o caso, também se intima o Ministério Público. Outra particularidade é que o legislador queria realmente que o tribunal, no julgamento desse recurso, fosse muito rápido, né? Porque o relator deveria solicitar prazo para julgamento em 1 mês da intimação do agravado. Eu acho que mesmo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é extremamente rápido, se vocês puderem me dar um retorno, me digam, por favor, né? Eu acho que, via de regra, é muito difícil você conseguir julgar um agravo, né, em 1 mês da intimação do agravado, né? Mas aí depois vocês comentem e me digam, por favor, se isso acontece, né? Imagina como é que é no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que demorava 1 ano só para se saber quem era o relator, né, no caso de apelação, tá? No agravo de instrumento não cabe sustentação oral, né? A não ser, né, nos casos de tutela, né, em que há pedido de tutela, e se aplica no agravo de instrumento aquela técnica, né, do artigo 942, quando nós temos divergência, né, os embargos infringentes cover. E a última particularidade do agravo de instrumento, para a gente falar do agravo interno, é uma discussão que durante muito tempo foi bastante quente, né, em relação ao que deveria prevalecer, né? Aí nós tínhamos um conflito entre a hierarquia e a cognição. Como assim, Daniel? Bom, vamos imaginar que é feito um pedido de tutela antecipada e o juiz indefere o pedido de tutela antecipada. Agravo para o tribunal que concede a tutela, né? Só que logo na sequência o juiz julga o processo, né? Então, qual decisão que deveria prevalecer? A do tribunal, que concedeu a tutela, ou o contrário, né? O juiz concedeu, o tribunal reformou. E agora o juiz julga de novo e, mais uma vez, na sentença, ele reafirma, né, a concessão da tutela. Qual decisão que deveria prevalecer? Então, são 2 critérios. De um lado, você pode considerar a hierarquia, né? Então deveria prevalecer a decisão de 2º grau sobre a decisão do juiz singular. Ou, de outro lado, a profundidade na cognição. Porque quando você examina uma tutela de urgência, evidentemente que é uma cognição sumária. Você ainda não tem todos os elementos para afirmar a tua convicção. E às vezes mesmo no processo você concede ou indefere uma tutela e quando chega ao final, você como juiz se convence que o melhor, né, naquele caso,
era decisão em sentido oposto ao que você deferiu, porque você não tinha todos os elementos ainda para decidir, né? Então, em que pese tem havido uma controvérsia, né, tanto quanto eu sei, né, hoje prevalece o entendimento de que a perda do objeto do agravo, né, a perda do objeto do agravo de instrumento, pelo fato de haver a prolação, então, da sentença, né? Nesse sentido, o STJ tem entendimentos, pelo menos, né, desde 2015, e acredito que a partir de 2017 isso se encontra consolidado, pelo menos tanto quanto eu pude verificar. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito, então, do agravo interno, né? O agravo interno é um recurso cabível contra as decisões que são decisões unipessoais, a gente pode dizer assim, né, do tribunal, sejam do relator, mas não apenas do relator, tá? Por quê? Porque nós temos outras decisões unipessoais, como, por exemplo, as que são proferidas pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, quando ele exerce o juízo de admissibilidade em relação aos recursos extraordinários. Também nós vamos encontrar disposições normativas em outras leis, né, como é o caso da Lei do Mandado de Segurança, que prevê a possibilidade do indeferimento da petição inicial, né? Então, nesses casos, nós podemos encontrar outras decisões monocráticas, né, das quais vai haver o cabimento do agravo interno, né? O novo CPC, inclusive, ele lá no seu artigo 1070, ele previu, né, uma unificação desse prazo de 15 dias para todos os agravos, né, previstos nos regimentos dos tribunais contra a decisão de relator ou decisão unipessoal, né? Mas ainda há algumas decisões, né, que são irrecorríveis, certo? Há algumas decisões unipessoais que são irrecorríveis. A gente pode citar, por exemplo, quando nós temos ali, né, uma decisão do vice-presidente ou do presidente responsável pela admissibilidade, né, que seleciona o recurso como representativo de controvérsia, né, ou mesmo que devolve, né, para fins de retratação para a turma que prolatou a decisão, né? Então, não é em todos os casos que vai haver o cabimento do agravo interno, porque algumas decisões unipessoais são irrecorríveis, né? Mas qual é a lógica aqui, né? A lógica é que o relator ele é um porta-voz do órgão colegiado, né? A competência é do órgão colegiado do tribunal. E a ideia é que seja um recurso simples, né? Que foi, então, generalizado para o cabimento dessas decisões monocráticas unipessoais. E para isso, nós vamos encontrar como principal fonte dessas decisões o artigo 932 do CPC. E é por isso que a gente tem que recordar, né, os poderes que são conferidos ao relator quando recebe, por conta do assombroso volume de processos, né, então se tenta maximizar a atuação do tribunal, né? Então, de que forma? De acordo com o artigo 932, muitas vezes, quando é afetado um recurso como recurso representativo de controvérsia, por exemplo, você vai ter lá uma determinação de sobrestamento que vai ser feita pelo relator, né? Ou o relator pode, muitas vezes, monocraticamente, entender que a instrução está deficiente. E tendo o objetivo de que o processo não seja anulado, o que ele faz? Né? Ele determina a baixa diligência, seja para que a inquirição de testemunhas, ou em alguns casos você tem lá, por exemplo, um laudo pericial, né, que a parte impugna o laudo pericial e o juiz simplesmente ignora a impugnação da parte, né, desconsidera e julga, né, sem que o feito fosse sem que o laudo, né, fosse devolvido para o perito prestar esclarecimentos adicionais que seriam realmente importantes no julgamento da causa. Então, para não promover a anulação do feito, né, o relator, às vezes, ele vai, então, determinar que o perito se manifeste expressamente sobre aqueles quesitos, né, que foram feitos pela impugnação da parte autora, né? Ou vamos encontrar ainda decisões sobre tutela provisória, né? E ainda também sempre levando em consideração essa cultura, né, de respeito aos precedentes vinculantes,
que foi trazido, então, pelo novo CPC no seguinte sentido, né? Quando nós temos ali uma decisão, né, que está em conformidade com a tese que foi afirmada nos precedentes relevantes, ali o relator ele vai negar seguimento a recurso que for manifestamente inadmissível, né, prejudicado, improcedente ou em confronto com o precedente vinculante. Então, nesse caso, vejam que não é necessário, inclusive, a intimação da parte contrária, né, para que contra-arrazoe, né? Agora, se for necessário dar provimento ao recurso, porque a decisão recorrida está contrariando esses precedentes relevantes, então, nesse caso, é obrigatório que seja o quê? Franqueada a apresentação de contra-razões pela parte contrária. Então, só um comentário de que, como acontece muitas vezes no âmbito do tribunal, né, e das turmas recursais. Quando você tem lá um pedido de tutela provisória, né, se o magistrado ele vai deferir esse pedido de tutela provisória em sede de agravo, muitas vezes ele decide monocraticamente e pauta o processo para julgamento. Agora, se ele vai deferir, se ele vai indeferir, melhor, para evitar de ter que julgar um agravo interno, então o que ele faz? Ele pauta justamente para que o colegiado se manifeste e aí, então, né, contra a decisão do colegiado não vai caber o agravo interno. E no caso de você dar provimento a recurso manifestamente, provimento a recurso contra a decisão manifestamente contrária ao precedente vinculante, como você tem que ouvir a outra parte, né, para franquear o contraditório em ampla defesa, o feito já está instruído, então, nesses casos, não vai haver uma decisão monocrática via de regra, então vai ser o processo pautado e vai ser julgado pelo colegiado, tá? Bom, também o agravo interno, nós temos aqui que destacar duas coisas, os parágrafos 3º e 4º de 2021, né? Buscou-se, em homenagem ao dever qualificado de fundamentação, né, que aquelas decisões que muitas vezes simplesmente repetiam, né, a decisão do agravo monocrática, o relator, então, ele no agravo interno simplesmente repetia a decisão monocrática. Então, passou a ser vedado ao relator se limitar à reprodução desses fundamentos sem examinar efetivamente as razões, né, pelas quais aquela decisão está sendo desafiada, né? Agora, quando, por outro lado, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravo interno, de forma unânime, é possível a atribuição de multa em favor, né, do agravado entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Tá? O prazo é de 15 dias, em dobro para o MP, a Defensoria, a Fazenda Pública, né? E é um recurso que não tem preparo. Tá? E, por fim, sobre o agravo, né, nos recursos, no caso da decisão de inadmissibilidade, né, dos recursos dirigidos às instâncias extraordinárias, vejam que nós temos um exame que é feito pelo presidente ou vice-presidente, né, do tribunal em conformidade com o regimento interno. E contra essa decisão, né, de inadmissibilidade preliminar, pode caber o agravo interno ou o agravo, né? Qual é a diferença? Né? Cabe o agravo quando nós tivermos uma decisão de inadmissibilidade que, via de regra, examina, por exemplo, a falta de um pressuposto recursal. Né? Agora, se nós temos uma decisão que está fundada na aplicação do entendimento consolidado em repercussão geral ou em recurso repetitivo, então, nesse caso, o que cabe não é o agravo, mas o agravo interno. Mas um agravo interno que vai ser julgado em conformidade com o que diz o regimento do tribunal, né? No caso do TRF da 4ª Região, salvo engano, vocês podem também me corrigir se eu estiver errado, mas a competência é da seção. Então não vai ser julgado pela turma, mas vai ser julgado pela seção, esse agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Então agora a gente passa para falar a respeito do último recurso, que é o de embargos de declaração, né? Em relação aos embargos de declaração, deixa eu ver aqui que tem... não, é só um comentário geral aqui, né? Eu pensei que tinha alguma pergunta. Nos embargos de declaração, nós temos, então, né, o recurso que muitas vezes é conhecido, pelo menos nos juizados especiais federais, a gente chama de recurso bombril, porque tem 1001 utilidades, né?
Mas os embargos de declaração que tiveram durante muito tempo questionado a sua natureza de recurso, em verdade ele preenche todos, né, os elementos conceituais daquele célebre conceito do professor Barbosa Moreira, né, o remédio voluntário e idôneo a ensejar, né, seja a mudança, né, ou a anulação, né, a complementação ou esclarecimento da decisão que é impugnada dentro da mesma relação processual, né? E os embargos de declaração, eles são cabíveis contra qualquer decisão, tá? Com uma exceção, né? Qual a exceção? Para o Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do presidente do tribunal que não admite o recurso extraordinário, seriam incabíveis os embargos, né? E, por consequência, isso não suspenderia ou interromperia o prazo para a interposição do agravo, né? Então, a parte perderia o prazo para o agravo se ela ingressasse com embargos de declaração. Essa é a exceção. Mas, então, quando é que cabe os embargos de declaração? Cabe para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, né? Ou corrigir erro material. Bom, com relação à obscuridade, né, o que se pensa com relação à obscuridade seria uma falta de clareza da decisão. Em última análise, o magistrado estaria aqui violando o dever de cooperação do artigo 6º do CPC. Né? Antigamente, não é do tempo de vocês, né, mas quando os juízes faziam as sentenças, né, com a própria caligrafia, às vezes se entrava com embargo de declaração quando a letra do magistrado era ilegível, né? Graças a Deus que eu não sou desse tempo, porque senão né, eu não teria, vamos dizer assim, tempo para responder todos os embargos de declaração, né? Felizmente eu já nasci num tempo que existe o computador, né? Também a decisão ela deve ser no vernáculo, tá? Então, se são utilizadas expressões que não são conhecidas pela parte, né, ou estrangeirismos, né, seria cabível os embargos de declaração, tá? Bom, contradição. Quando se fala em contradição, a contradição a ser atacada aqui não é uma contradição entre duas decisões do mesmo magistrado, uma no processo A e outra no processo B, né? Tem que ser uma contradição interna. Também não há contradição entre o texto da lei e a decisão do magistrado, né? Pode acontecer, por exemplo, que a fundamentação caminha no sentido da improcedência da ação e o dispositivo diz que a ação é procedente, ou a ementa está contrária ao corpo do acordo. Então, nesses casos, haveria uma contradição, né, passível de ser corrigida pelos embargos de declaração. Já a questão da omissão, né, a gente pensa, claro, na sentença citra petita, né, você tem ali um pedido que não foi examinado na decisão, ou o acordo não se manifestou sobre algum ponto do recurso, né, então cabe para suprir essa omissão, mas o próprio CPC ainda destaca que se considera omisso, no parágrafo único do artigo 1022, quando o magistrado não se manifesta a respeito de tese que foi firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, né? Eu diria que todo e qualquer precedente hoje, né, relevante, né, enseja, se ele não for considerado na sua decisão, os embargos de declaração para que seja essa omissão suprida. Tá? A correção do erro material, bem, aí às vezes a gente ingressa numa zona gris, tá? Eu posso dizer para vocês que muitas vezes nós vamos encontrar entendimentos diferentes a respeito do que seja um erro material. Por exemplo, o segurado ingressa com uma ação e se reconhece que ele tem direito à aposentadoria, mas aí nos embargos de declaração o INSS diz que o tempo dele é menor do que o tempo reconhecido na sentença, porque no âmbito administrativo ele tinha um tempo menor do que o tempo que foi dito que ele tinha no processo administrativo durante o curso da instrução. Bom, naqueles casos em que o juiz expressamente coloca, né, por exemplo, que no âmbito administrativo o INSS reconheceu o tempo X, e que, portanto, ele vai examinar, 28 anos o INSS reconheceu, isso é incontroverso. Então ele vai examinar os demais períodos que foram indeferidos e chega ao final em 35 anos ou mais e concede o benefício. Então, nesse caso, me parece que não seria um erro material, porque expressamente o juiz está partindo de uma premissa que pode não ser verdadeira, né? Mas isso não seria um erro material. Agora, nos casos em que isso não fica muito claro, né, em que não há, por exemplo, essa referência a uma planilha juntada pelo autor ou pelo INSS,
Então, realmente, nós vamos encontrar decisões, ora entendendo que há erro material, ora entendendo que não há erro material. Tá? Bom, os embargos eles devem ser interpostos, diferentemente da regra geral, no prazo de 5 dias, certo? Arrolando, né, um ou mais dos vícios que eu já referi, o juiz vai intimar o embargado para se manifestar também no prazo de 5 dias, né? Caso o juiz perceba que existe a possibilidade de se atribuir efeitos infringentes. Por que eu digo isso? Muitas vezes acaba acontecendo o seguinte, os embargos de declaração são rejeitados sem que a outra parte seja intimada, né? Bom, se os embargos estão sendo rejeitados, a outra parte não foi prejudicada, então, em que pese a gente possa entender que houve uma incorreção na condução do processo, o ideal é que fosse intimada sempre, mas não se reconhece nulidade sem prejuízo, então, evidentemente, não haveria, né, a nulidade a ser reconhecida por conta disso. Mas o ideal é que sempre a outra parte seja, então, intimada para se manifestar, né? A competência para apreciar os embargos de declaração é do mesmo órgão que proferiu a decisão e também, em tese, deveriam ser julgados em 5 dias, né? O que nem sempre é possível, até mesmo pelo intervalo entre as sessões de julgamento. Da mesma forma que o agravo interno, se os embargos forem manifestamente protelatórios, tanto o juiz quanto o tribunal pode condenar o embargante a pagar, então, uma multa, né, que não exceda 2%, e na reiteração pode ser elevado até 10%, né, sobre o valor atualizado da causa, e inclusive a interposição de qualquer recurso vai ficar condicionado ao depósito prévio da multa, né. Aliás, sobre essa questão é interessante, né, que o colega Júlio Schattschneider, quando convocado aí no TRF da 4ª Região, ele fez uma coisa bem interessante, né? Que foi o seguinte, o Júlio, ele intimava, vendo que era uma situação corriqueira, né? A interposição dos embargos de forma sem critério, ele fazia o seguinte, ele intimava, então, o embargante para que se manifestasse efetivamente sobre o seu interesse no julgamento dos embargos, alertando que, né, se os embargos fossem considerados protelatórios, ele iria impor a multa prevista no CPC. E, segundo ele, né, em cerca de mais de 70% dos casos, os embargantes acabavam desistindo, né, e que, de acordo com ele, o índice da interposição de embargos assim, caiu vertiginosamente, né, entre o período que ele iniciou a sua convocação e o momento em que ele deixou de ser convocado aí no tribunal. E na TNU ele também apresentou, né, esse seu procedimento, né, e foi até interessante que em 2 casos lá, a TNU, por maioria, manteve a decisão, né, do juiz federal Júlio, entendendo que, naqueles casos, porque assim, muitas vezes você vai ingressar com os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, mas só um pouquinho. Não é imprescindível o uso dos embargos. Você só precisa usar para fins de pré-questionamento se não houve a manifestação, né, do órgão que está sendo recorrido sobre aquela tese. Se houve a manifestação sobre a tese, você não precisa, então, ingressar com os embargos de declaração. Tá? Bom, por fim, né, com relação à questão dos embargos, não é necessário ratificar, porque durante cerca de 30 anos, né, o STF entendia que o recurso tempestivo era aquele interposto entre o início e o término do prazo. E por mais diligente que fosse a outra parte, se ela ingressasse em momento anterior, ou mesmo que ela ingressasse dentro do prazo, né, se houvesse por parte do adversário a interposição dos embargos de declaração, mesmo que a decisão embargada, por conta da manifestação do tribunal, não alterasse em absolutamente nada, né, seria imprescindível a ratificação do recurso. Ora, realmente era completamente fora da razoabilidade esse procedimento, né? Porque, obviamente, que se houver uma mudança por conta da decisão dos embargos, né, então aí sim a parte deverá ter devolvido o prazo, né, para manifestar o seu recurso. Mas se os julgamentos dos embargos não alterou em absolutamente nada, não era razoável exigir, né, que a parte postulasse a ratificação do recurso. Né? Em suma, prezados, né, participantes, eram essas as minhas considerações em relação ao tema da nossa aula de hoje. Eu agradeço, né, a todos, né, pela participação nas nossas aulas
deixo aqui o meu grande abraço. Lembro que existe a necessidade de vocês participarem lá no âmbito virtual do curso, né, dos fóruns, e espero revê-los em uma próxima oportunidade. Também fico à disposição para eventuais dúvidas.